Boa noite, eu sou aqui o Cléber, trabalhador da casa, e hoje nós teremos a presença aqui do Marcos Goulart, representando a USE, e hoje ele vai falar de um tema bem interessante, que é o princípio inteligente e os três reinos. Tá bom? Obrigado Boa palestra. e vamos que vamos. Boa noite a todos. É na graça de Deus que nós estamos aqui reunidos hoje. Quero sempre salientar que nada acontece por acaso. Durante a palestra, muitos de vocês vão pensar que ele está falando para você, está falando para mim, está falando quem deveria vir, quem deveria escutar essa palestra é tal pessoa, parente, amigo, um filho, mas ela é para nós, já foi preparada. A espiritualidade sabe quem vai passar aquela portinha, né? E sabe aqueles que se propõem vir, mas alguma coisa na vida não vai deixar ele ver, um acontecimento qualquer. Por quê? A espiritualidade não gosta, a espiritualidade negativa, não gosta que a gente adquire conhecimento, porque aqui é uma palavra, pode mudar a nossa vida. E aqueles que já estão tão acostumados com a nossa falta de atenção, de preparo, e de repente você muda a sua vida radicalmente, ele fica muito zangado. Aí ele começa a trazer dificuldades para a gente vir, é natural. Inclusive, para mim, né, que sou palestrante, acontece de tudo nesse dia, ou aqui, ou amanhã, onde eu for fazer live, seja o que for, eu já sou acostumado aos desafios que vão acontecer, porque eles querem exatamente deixar a gente no meio, na obscuridade, sem conhecimento, fica mais fácil para fazer a gente sofrer. A gente tem depressão, ansiedade, às vezes raiva, incompreensão, momento político, momento social, financeiro, a inteligência artificial, tudo vai criando uma dificuldade para a gente ficar em paz, mas se a gente tiver equilíbrio, tiver força e vir tirar 1 hora só por mês, por semana, desculpe, 1 hora por semana para cuidar do espírito, depois pode deixar tudo sem problema nenhum. Se tu vai fazer errado, vai fazer certo, mas tira 1 horinha para assistir uma palestra, tomar um passe, porque o centro espírita ele é uma escola, mas também é um hospital, né? Escola por quê? Cada palestra, curso, tudo nos ensina. E hospital? Cada cadeira dessa que vocês estão sentados é um consultório. Vocês pensam que vocês entraram, vou sentar ali na frente, vou sentar lá atrás, né? A espiritualidade já vai conduzindo, porque eles sabem a nossa necessidade. É igual você entrar no hospital. Você tem problema cardíaco, você tem que ir para o médico, né, que trata do coraçãozinho. E o centro espírita é igual. E como eu sou médium de tudo quanto é jeito, psicografo, incorporo, doutrino, eu vejo o espírito, converso, muito dentro do meu lar, com a minha esposa, tudo, eu tenho que fazer atendimento. A gente vê aqui, nesse momento, aqui é igual um estádio de futebol. Os espíritos vão sentando, porque cada centro é um ponto de luz. E aí, todos nós, igual eu, estou 40 anos frequentando o centro espírita. Quando eu desencarnar, você acha que eu vou para onde? Vou para o céu, o anjinho que ajudou todo mundo? Não, eu vou para o centro espírita. Alguma coisa eu vou fazer, ou dar passe, ajudar, sei lá, ou assistir palestra. Porque a gente, depois que adquire conhecimento, a gente não abandona onde a gente foi socorrido, né? Sou diretor da USE, onde nós temos 40 entidades entre Guarulhos, Arujá e Santa Isabel, na qual a gente interage as palestras. Hoje, eu estou aqui no Joana de Anjos em nome da USE, a escala da USE. Como o plantel da USE funciona assim, na minha casa eu dou palestra normalmente, mas quando for da USE, o dia da USE eu não posso. Eu tenho que ir para outra casa e da outra casa vem na minha casa. E assim a gente faz esse intercâmbio aí em Guarulhos e estamos também expandindo muito,
porque conseguimos, graças a Deus, aos centros espíritas que mandaram seus colaboradores que dão palestra na casa, mandaram para a USE, e hoje nós estamos com o plantel todo preenchido, já 2 meses, já estamos fazendo a escala do 3º mês, e eu e o José Rico, que é o presidente, a gente está mais tranquilo, estou dando mais palestra fora, São Paulo, Santo André, estou fazendo também palestra para Portugal, onde tem 11 países que interagem com a gente, mas Portugal eu dou palestra direto. Minas também, eles colocam o telão e a gente, lá do meu escritório, eu faço as palestras. Está sobrando mais tempo, mas de vez em quando bate a saudade, né? Eu não venho a essa casa há muito tempo. Aí eu vi uma vaguinha lá e me encaixei primeiro antes que alguém pegasse. Então, é uma beleza, sabe? Nós conseguimos, com a administração do José Rico, um interesse maior e vamos fazer curso de reciclagem para dar mais confiança aos palestrantes, vai vir gente de São Paulo. Está aí, o PGA, que é o Programa Geral de Atividades, vai ter muita coisa boa. Fizemos agora um encontro da Cultura e Educação Espírita no GBEM, também foi um sucesso, encheu, um absurdo, foi muito bom, e isso é sinal que após pandemia, que eu já previa isso, meu mentor é um padre Bento, falava que as casas tinham que se preparar, porque vai começar uma procura muito grande. Primeiro a gente fica em depressão, ansiedade, raiva, né? Fica, não vou mais e tal, mas depois o espírito precisa de cuidados e as casas têm que estar preparadas porque o espiritismo está crescendo demais. Nós não tínhamos nem uma estatística, aparecia o espiritismo. Hoje nós já somos a 3ª religião no Brasil. Superamos muitas outras. A primeira é a católica, a segunda é os evangélicos, a terceira é o espírita, e nós estamos lá. E temos que se preparar para todo esse trabalho. Tá? O tema nas 40 casas é o princípio inteligente e os 3 reinos. E cada um vai trazendo a sua forma de apresentar essas palestras. Tem casa que a USE dá 4 palestras no mês, não tem palestrante. São todos da USE. E um tema é esse. Os outros temas são livres, para poder o palestrante ali trazer, né? Tem algumas casas aqui em Guarulhos que é dessa forma. Muito bem. Tem alguém aqui que está vindo à casa pela primeira vez? Levanta a mão, por favor. Não, então são todos da casa, isso é muito bom. Quero agradecer de coração, né, a presença de todos e a oportunidade que essa casa está nos dando. Segundo Emmanuel, a maior caridade que nós podemos fazer pela doutrina dos Espíritos é divulgar. Então, vou em todos os locais. Inclusive, sou um dos fundadores do Fórum Interreligioso, onde eu vou fazer encontro ecumênico interreligioso com pastor, padre, vamos dizer, evangélico, católico, protestante, Seixinoê, vai por aí, cigano. A gente vai ali, vamos dar a nossa participação e cada um dá a sua participação no Polo 9, nas 9 escolas estaduais. E na OAB também, já há 10 anos, eu represento a doutrina espírita quando se fala sobre a intolerância religiosa. E aí cada um leva lá os seus pareceres e a gente fica amigo, né? Eu vou nos canais que eles estão e eles vão no meu. E assim todo mundo cresce, tá bom? Por isso que eu agradeço a casa pela oportunidade. Sempre eu começo as minhas palestras dessa forma. Base da doutrina espírita, a ciência. A maioria das religiões, talvez todas, não gostam da ciência. Kardec, lá em 1860, já sabe, 58, já sabia que a ciência tem que ser a base da religião, porque ela avança. E a religião que fica combatendo a ciência, ela vai se fadar ao extermínio. Não importa quantos anos, milhares de anos ela tenha, porque a ciência avança e
O ser humano precisa adquirir mais conhecimento, principalmente dentro da sua religião, senão fica o mesmismo, né? E filosofia, que foi o segundo grau segundo a base da doutrina que Kardec nos trouxe. O que é filosofia? É conhecer a ti mesmo, né? Saber por que eu estou sofrendo, por que eu tenho dúvida, por que eu tenho raiva, como é que é após a morte, como é que é o meu passado. Tem tanta coisa na filosofia que vai mexendo com o nosso ser. E, por último, ele colocou a religião como religar aos nossos passados, né? Nós estamos se desligando muito da espiritualidade. Nós estamos esquecendo. Nós vamos vendo pela cultura, né? As festas juninas. Não tem mais aquela beleza da nossa época. Hoje virou uma necessidade, né? Principalmente para as casas espíritas, precisam se sustentar, e mudou todo, não tem mais aquela fogueira, né? Vai mudando, né? O entendimento, e cada vez vai ficando mais moderno. E a gente sabe, eu dei uma palestra semana passada em São Paulo, num centro muito grande, sobre o espiritismo e a inteligência artificial, como isso vai nos beneficiar muito, mas muito. Só que primeiro vai haver convulsão, não tem jeito, porque nós não estamos acostumados a ficar sem o trabalho. Nós não temos muito tempo, tem que trabalhar muito para ter qualquer coisa. E aí nós deixamos de vivenciar a família, aí vem todo um processo que está sendo preparado. E para isso, cada um tem que escolher a sua religião e, dentro da sua religião, ele sublimar. E aí o espiritismo não é religião, né? É registrado, mas não tem rituais, não tem essa classificação, né? O presidente normalmente é o que mais trabalha dentro da casa, ele é nomeado, porque carrega a cadeira, limpa banheiro, sei lá, e vai indo, né? Então, nós temos uma forma diferente de ver o mundo, mas fazer parte dele, tá? E tem uns que necessitam que a doutrina espírita seja a religião, pode ser também, mas quanto mais evoluir, mais livre nós vamos ser dos conceitos, né, que nos prende àquela religião. Nós vamos ser mais irmãos, mais família, isso é um outro processo. E as leis naturais, para a gente entender, quem não entende essas leis, que é a imortalidade, somos imortais. Já fiz essa semana 3 velórios e todos 3 desequilibrados. É uma coisa de doido, né? Mas não entende a imortalidade, não entende a reencarnação e não entende a evolução. São 3 itens que são leis. Você pode nascer aqui no planeta Terra, mas pode nascer no Sol, na Lua, Marte. Olha as estrelas. As leis é a mesma. O que muda é a prova da matéria, a forma, mas o espírito é imortal, reencarna, evolui. E a prova disso é a tecnologia, a ciência. Como é que nós aprendemos tudo que nós sabemos hoje? Eu lembro que, na época que foi lá inaugurado o telefone, o presidente dos Estados Unidos falou: para que vai servir isso? Nós temos correio. Olha onde nós chegamos. O primeiro carro, o pessoal andava a cavalo, isso aí é fim do mundo, isso aí é fim do mundo. Os cavalos pararam e nós estamos com um carro aí moderno, e vai vir coisas magníficas. Isso chama evolução. Quem não souber se adaptar nisso, fica difícil. Mas, para que tudo aconteça, tem o livre-arbítrio. Nós estamos aqui por causa do livre-arbítrio. É por causa da dor? Ou é por causa da ciência? Ou porque é curioso, entrou ali por curiosidade? Ou, né, tem muitos caminhos que nos levam a vir aqui hoje, né? A maioria, como a meu, há 40 anos atrás, foi a dor, né? Uma dor muito grande. E causa e efeito. O mundo só vai melhorar quando a sociedade toda entender isso. Quando o Brasil estiver em paz, mas tem a guerra da Rússia, Ucrânia, Israel e Palestina, não adianta nada a nossa paz.
porque é um todo. Por mais que nós estamos tranquilos dentro da nossa casa, nós estamos condenando a guerra, ou não estamos fazendo parte de mandar energia boa. Teria que ser o todo. Mas tudo tem uma razão de ser. Então é isso aí. Somos imortais, estamos reencarnando, evolução, livre-arbítrio e causa e efeito, leis naturais. Qual o outro cuidado que nós temos que ter? Com o espírito. Não adianta nada chegar aqui, tomar passe, toma água, tudo, e sai lá fora, faz a mesma coisa. Aí vai parecer a missa, né? Todo mundo toma hóstia, confessa, mas volta volta fazendo tudo de novo. Isso não pode, não tem essa cobrança no Espiritismo. Porque quem não faz a reforma íntima é porque não chegou a hora. Nós não temos um Deus que castiga. Mas como é que vai começar isso? Eu era inimigo do Espiritismo, ao extremo. Casei com a minha esposa e ela era espírita, eu não sabia, senão não tinha casado. Mas fui saber só depois de 4 filhos, aí não tem mais jeito. Mas ela me reformou. Né? Cuidar do espírito. Tudo que sai pela sua boca tem que tomar cuidado. Tudo, palavrão, coisa, seja o que for. Por quê? O espírito pensa, é livre, mas não pode verbalizar. Porque você cria. Se eu xingar uma pessoa, eu criei uma energia. Né? Mas eu posso não gostar, esse idiota, esse sei lá o quê, tal, mas segura. Você já está fazendo a reforma íntima. Isso é cuidar do espírito. E como cuida do espírito? O Evangelho. Não vai lá no Pentateuco, que não adianta, mas vai no Evangelho. Ele é consolador. Você não vai encontrar nada ali que te critica. Aí e a água, depois eu vou explicar a importância da água, né? E cuidar, aí já é outro problema, cuidar do corpo. Não adianta você rezar e faz tudo e tal. E enche a cara, cerveja, pizza, McDonald's, doce, chocolate. Não é que isso é proibido, faz parte do nosso mundo. Mas eu quero saber o que tu faz mais. Se as leis naturais é o quê? É o teu prato ser colorido. Eu dei sorte que casei com uma esposa naturalista. Então, tu olha o prato assim, tem de tudo. Tem o que eu gosto, o que eu não gosto, porque o que eu não gosto é o que o meu corpo mais precisa. Mas eu não como muito, porque eu não gosto, mas um pouquinho eu gosto. Porque as nossas células começam a brigar por um pedacinho de espinafre que você comeu, por um pedacinho de cebola, um pedacinho de beterraba. Eu não sei o que você não gosta. Mas o corpo ele é completo, ele é a natureza de Deus, ele precisa de tudo. Não só do que você gosta, o que você... eu não gosto de sopa, mas tem que tomar uma sopinha de vez em quando, tá? Isso é cuidar do corpo. Vai no supermercado, olha quantas coisas naturais tem dentro do seu carrinho. Se você só comprando coisa industrializada, e tudo fica preso no perispírito, acabou. Lá do outro lado não tem uma mesa sentada, um espírito de luz, chega para você, vem cá, você deu cesta básica ou você roubou cesta básica? Você bebeu ou você não bebeu? Você fumou, você levou a vida sexual de regra? Não. Está tudo... Como é que tu tratou teu corpo? Está tudo no perispírito. Quando tu chega no plano espiritual, para lá, para lá, para lá, para lá, nós vamos para o lugar fim, para que nós possamos reencarnar de novo, passar as provas para corrigir. Por isso que Deus não tem pressa. Mas nós precisamos, para a próxima reencarnação, não passar as dificuldades que nós estamos passando hoje. Nós vamos sendo cada vez melhor. Não tem como regredir. Um dia a gente dá uma palestra sobre esse assunto que nos alivia muito a atenção, porque muitas das vezes a nossa religião antiga nos condenava que quando a gente fazia uma coisa errada ia para o inferno. Aí eu faço trabalho dentro do sistema carcerário, né? Já vou para o inferno mesmo, então saio matando, mas não é assim. Para cada erro, uma consequência. E cada reencarnação a gente erra menos. Cada um no seu nível. Então, agora nós vamos falar sobre o tema de hoje. Eu sempre gosto de dar essa introdução,
O Padre Bento pede, um dia pede para não falar, outro dia pede. Hoje ele pediu. Momentos para a reflexão, para a gente pensar, e os nossos irmãozinhos que estão tudo com a gente, né? Princípio inteligente. Princípio inteligente é a divisão da natureza em 3 reinos. São os elementos importantes na doutrina espírita, especialmente o estudo da evolução espiritual. Evolução espiritual. Cada planeta tem a sua forma. Os 3 reinos faz parte do nosso planeta, que o mestre, o arquiteto, é Jesus. Mesmo antes de não ter nada aqui, que era um vazio, tinha que vir toda a constelação, montar tudo, era ele o arquiteto. Mas ele usou espíritos de luz para ir montando o Sol nesse lugar, Lua ali, tal, Marte, os planetas que nos protegem, né? Você olha, eles são tudo com crateras enormes, porque o que veio bateu lá e não passou, para dar mais tempo ao encarnado, né, aprender as suas necessidades. O princípio inteligente, também chamado de espírito, é a centelha divina que evolui através dos reinos minerais, vegetal e animal, até atingir o reino hominal, onde adquire consciência, livre-arbítrio e responsabilidade moral. Porque muitos não entendem. Um dia a gente também tem que dar uma palestra sobre o que é o livre-arbítrio. Aí nós podemos fazer o que quiser, livre-arbítrio. Quer fumar, beber, não, o problema é seu. Mas existe a lei da causa e efeito, que é a moral. No plano espiritual, não tem nenhum de nós, mas não tem nenhum que é mais inteligente ou menos inteligente. Não tem nenhum que é mais rico ou mais pobre. Não tem. A inteligência Deus nos dá para que você faça... O que você vai fazer com a sua inteligência? Vai fazer o bem ou vai fazer o mal? Te dá o dinheiro, tira o dinheiro, você vai lá, joga na loteca, ganha ou perde tudo, né? Muda a tecnologia. Eu já fiz evangelho em casa que o patrão não queria mandar ninguém embora. 60 anos lá com todo mundo. Mas o negócio dele já não se adaptava mais. Ele fazia carbono para as notas fiscais. Hoje, o celular, a tecnologia acabou. Eu falei, sinceramente, a nossa época passou. Tem que... né? E é assim, nós temos que entender a evolução. Agora vamos a uma leitura na qual a espiritualidade preparou para nós. Faz uns 2, 3 anos que o Padre Bento pediu que eu introduzisse uma forma diferente de fazer o entendimento do tema, que é o princípio inteligente e os 3 reinos. E achei magnífico. Preste bem atenção nessa leitura, que, olha, veio a calhar, nem eu estava pensando nisso, mas a espiritualidade sabe o que faz. O suspiro da pedra. A língua. O suspiro da pedra. Havia, no coração da terra, uma pequena pedra que repousava silenciosa há milênios. Nada via, nada sentia, mas, em algum ponto do tempo, surgiu-lhe um leve desejo de mover-se. Esse sutil impulso foi o primeiro lampejo do princípio inteligente, em sua longa caminhada evolutiva. Com o passar das eras, a pedra foi rolando pelas águas, moldada pelo vento, até que um novo estágio passou a integrar a seiva de uma planta. Ali ele chegou, uma planta foi... introduziu na pedra. Ali já o reino vegetal, ela sentia o calor do sol, o frescor da chuva, ainda sem consciência, começava a perceber estímulos. Sua experiência acumuladas aguardavam, em estado latente, o despertar da razão. Quer dizer, nem ele sabia que estava fazendo parte, aquela pedra, do processo, né,
do princípio inteligente e os 3 reinos. A vida seguiu e o princípio avançou para um pequeno animal silvestre. No reino animal já havia instinto e movimentos voluntários. A antiga pedra agora experimentava o mundo pelos sentidos. Não sabia pensar, mas já reagia com escolhas simples: fugir, buscar abrigo e proteger-se. Olha para você ver o que eu estava falando na abertura sobre a ciência, que ela avança e os princípios inteligentes vai nos dando a oportunidade. O tempo paciente o conduzir a um dia ao estágio humano, onde finalmente a razão e a consciência se acenderiam, mas tudo começara com um singelo suspiro da pedra. A lição: o elo invisível da vida, essa reflexão nos convida a enxergar com respeito e reverência tudo que existe na natureza. Tudo. A pedra, a planta, o animal. Todos são etapas sagradas da mesma jornada evolutiva que nos trouxe aqui, até aqui. E agora, despertar da nossa consciência. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Não precisa ser todo mundo, não, só um. Porque em silêncio é que todo mundo entendeu, ninguém vai precisar falar nada. Ninguém. Eita, vamos lá, né? Nós temos que entender primeiro, a ciência já mostra para todos nós que nós viemos da água. A vida primeiro foi a água. Como é que você já sabe disso hoje pela ciência? Um feto, quando nasce, ele tem os olhos laterais. Quando ele vai desenvolvendo, os olhos vão passando para frente. Nós sabemos que quem tem o olho lateral é caçado. Quem tem o olho na frente é caçador. Isso é uma coisa. Outra, nasce numa bolsa d'água. Olha a questão da vida nascendo dentro de uma bolsa d'água. Isso nos prova que a evolução do ser foi feita da água e foi criando mecanismo, células, uns morrem, outros superam o desafio do calor, do frio, foi moldando o que nós somos hoje. Nós somos uma evolução celular. Só olhando isso. Mas se pegar, né, os preconceituosos, aqueles que a pureza da raça, a pureza doutrinária, a pureza... Quando a ciência examinou nossas células, verificaram que todos nós somos todos iguais. A única coisa que diferencia é 0,0000000,01% que modifica a cor da pele. Mais nada. Isso, para os racistas, é terrível. Em todos os sentidos que você pensar. Porque ele se acha que ele é merecedor de Deus, os outros não. Mas a ciência prova isso, cria dificuldade de entendimento, né? Separa as pessoas. E assim a gente vai avançando, aí algum de vocês podia me perguntar, né? Nós fomos educados. E Adão e Eva? Vocês acham que um homem e uma mulher ia gerar uma nação? Quando o Criador criou as raças, cada um saiu de um sistema da água e desenvolveu aquela cultura. Outro mas eles não se conheciam. Porque o planeta é muito grande e são formas que estavam disputando para viver saindo da água. Aí depois se conheceram, aí, claro, veio o que eu chamo de Adão e Eva.
o primeiro encarnado que se preocupou com as coisas divinas. Porque até aquele tempo o homem era animal, matava para comer, dormia à noite, e tinha que ficar vigiando, porque não tinha janela, não tinha porta, os animais noturnos matavam as pessoas, né? E eles tinham que ficar vigiando a noite inteira para de dia sair para... Não tinha noção. Aí veio o fogo, adoraram o fogo, né? Adoraram o sol. Inclusive, tem um ensinamento do Egito, né? Dos faraós, que é o deus Ra, né? Eles adoravam o sol, porque se o sol não nascesse, a humanidade acabaria. Então, eles tinham que adorar o sol. E o faraó tinha que ser tão bom para passar por etapas. Se o faraó não conseguisse passar as etapas, o sol não nasceria. A população mundial daquela época acabaria. A importância do sol. E é uma das coisas que nós temos que se preocupar, tá? Tomar um solzinho todo dia. Meia hora, 1 hora. Não é ir para a praia, fica lá 30 dias, depois volta, fica 11 meses sem tomar sol. Só tomou quando eu vou à praia. Não, tem que estar. E sentir essa beleza dessa energia, que quando eu dou o passo, faço desobsessão, atendo muito pelo celular, muito, porque eu tenho no Brasil inteiro, agora também está vindo gente de Portugal pedindo orientação, eu faço pelo celular quando eu tenho tempo, né? E eu uso as energias da Terra, todas elas, para socorrer o nosso corpo, nosso espírito. Porque tem que usar o princípio inteligente, né? Ou nós somos animais, você usa a natureza, que é o verde, o sol, a água, né, a vida, e isso faz com que a gente sobreviva os acontecimentos, tá? E eu aprendi isso com muita dor. Quando eu nasci, já não deram 3 meses de vida. Aos 10 anos, fui mordido de escorpião, também, porque naquela época não tinha recurso. Depois caí de um tanque lá, perdi as 2 mãos. Depois voei de carro, numa contramão, voei com... Nossa! Aí depois fui operado do intestino 10 vezes, usei colostomia. Cada vez que eles me operavam, falava que eu não ia sair mais daquilo. Depois operei as pernas 4 vezes. Fui internado muitas vezes. Depois foi o coração 2 vezes. A última agora, ele precisava das veias, não por entupimento alimentar, mas a veia fecha natural. É coisa de vidas passadas, resgate. Tem que aprender a amar. Aí o coração fechado. Fechou as 5 veias. Aí eles foram tirar da perna, eu tinha operado as pernas, não tinha veia. Pegou 2 mamárias, me operou e falou para os meus filhos, ó, família, ele não passa dessa noite. Foi há 2 anos agora. Aí meus filhos falavam assim, meu pai só morre se... Porque eu caí 2 vezes de helicóptero, caí 1 vez de avião. E moto, então, perdi os dentes todos. Eu vivia assim, né? Graças à minha esposa. Tá. Mas essa última, eu fiquei 16 dias em estado de coma. Aí recebi a graça do Dr. Bezerra de Menezes. Eu até chorei, porque a minha simplicidade. Mas ele falou, você vai trabalhar. Tem muita história aí. Mas a última foi pior. Quando eu saí do estado de coma, estava com uma ferida enorme. Mas se eu estava na UTI, como é que tinha uma ferida enorme? A enfermeira, com aquele bujão que dá para o pulmão não fechar, dá o estouro, né? Pum! Né? Deixou cair, cortou fundo. Aí meus filhos falam, mas nem cortando a cabeça do meu pai, ele morre. E assim foi indo. Estamos aqui até hoje, superando esses desafios, com graças a Deus. Mas sempre para usar a nossa... agradecer a natureza. O médico, eu saí e não aguentava levantar uma colher de plástico, porque eu pedi, era osso puro, não tinha massa. Ele falou, seu Marcos tem que ficar 8 meses na cadeira de roda. 8. 6 meses eu já estava distribuindo de cesta básica.
Ele olhava para mim e falou, o senhor é o meu milagre. Ele não é espírita, né? Falou, eu te operei porque quis, mas o senhor hoje é uma pessoa que, olha, ele me adora. Toda consulta está tudo bem. Muito bem. Agora nós vamos chegar ao nosso finalzinho. E antes de encerrar, eu sempre trago alguns avisos, que não é só para nós, mas também o pessoal que assiste a minha palestra vai estar disponível lá no canal do YouTube. Quem quiser, eu tenho um cartãozinho aí para se inscrever. Esse canal do YouTube eu não peço dinheiro, não dou Pix, não concorro com as casas, eu distribuo cesta básica, mas são pessoas que me ajudam sem comprometer as 40 entidades, porque cada um já tem seu trabalho. Eu vou montar mais 2 podcasts para concorrer, não faço isso, tá? Mas eu divulgo a palestra que eu estou aqui e toda casa que eu vou e as casas que unem a gente. Então, os avisos é o seguinte, use o Evangelho, abre ele aleatoriamente. Eu tenho um mentor que fala comigo direto, e eu vou te falar para vocês, não é bom, não. É igual uma sogra que tem só uma filha, e ela casa com o filho, e ela fica ligando todo dia. Ela acordou hoje, tomou café, ela foi trabalhar, ela voltou, como é que ela está? Isso é mentor. Depois que você adquire, ele tem uma função e acabou, mas vai te reformar. E aí você também quer falar com o seu mentor, porque ninguém nasce sem mentor. Não existe isso. Tem um protetor e milhares de obsessores, mas um protetor a gente tem. Aí ele fala, você abre o Evangelho, está brincando, está triste, está desempregado, depressão, ansiedade. Abre aleatoriamente a mensagem, ele vai falar para você. Tá? Se tiver dúvida, Marcos, caiu isso, eu não sei o que é. Passa no WhatsApp que eu explico direitinho. Tá? E a água, porque a água é vida. A água é fundamental, devemos beber água o dia inteiro, principalmente no frio. Não adianta beber cerveja não, porque para um copo de cerveja precisa de 4 de água, só para ficar no mesmo nível do corpo. Porque a cerveja ela tem química, a gente pensa que está matando a sede. O Evangelho e a água vai te manter o corpo e o espírito equilibrado. E os nossos inimigos falam que é trazer água. Eu coloco lá em cima da geladeira, minha esposa pede, né, que eu vou dar palestra. Aí já... Você colocou, já está sendo fluidificado. E aí o pessoal que é nosso inimigo fala que é ritual. Não é. Você digita lá no seu canal Mensagens da Água do Dr. Massoro Emoto. Quando você coloca a mão e fala graças a Deus, as moléculas daquela água, os cristais mudam. Quando você xinga, fala palavrão, apaga. Isso é provado cientificamente, não é religião. Ele colocou grupo de oração, rock, gente que falava eu te amo, gente que falava eu te odeio para a água, e ele ia no microscópio, ou os cristais aumentavam. E o que nós temos dentro do nosso corpo? Quando nós vamos tomar o passe, está fluidificando a água do corpo. Então, beba água sempre fluidificada, tá bom? Filmes que eu sempre indico. Vejo Você na Próxima Vida, é por que a gente não deve saber do passado. Amanhã, alguém já assistiu esse filme? Aí, não. Vejo Você na Próxima Vida? Não. É coitada, mas eu não vou falar só se você me pagar, estou brincando. E amanhã é o Netflix, no Netflix, todos eles, amanhã é o trabalho que, por acaso, a minha filha tentou suicídio. Graças ao mentor, ela não concretizou. Por 5 minutos eu tinha perdido ela. Doideira, bobeira, do Facebook, coisa de doido. Ele falou que eu sou feia, aí eu falei, eu vou me suicidar para provar. Nossa, que rolo que deu. Mas por acaso, eu e minha esposa amamos demais, protegemos. Se a gente morrer, todos os suicidas, a gente vai fazer parte desse grupo. Todas as mães que sofreram, amam seus filhos, quando desencarnam, eles vão fazer parte desse grupo. Assista esse filme amanhã, vocês vão entender o trabalho, além do Vale do Suicida e o trabalho de Maria, mãe de Jesus também. Mas é um trabalho magnífico. E os escolhidos, nenhum dos apóstolos de Cristo era santo, era gente boa. Nenhum.
Pedro, então, era o cão chupando manga. Aí o Cristo reformou ele, reformou todos. Botava os inimigos para ir buscar Maria. O outro falava, e se odeiam? No final, viraram santos. Para nós, são espíritos evoluídos. Mas Cristo não escolheu os bonzinhos, não. Escolheram aqueles. Então, assista esse filme. Eu assisti ele quase um ano, para depois eu indicar, porque eu não tinha muito tempo. Só tenho tempo de meia-noite às 2h da manhã. E esse, Cabrini, esse vocês têm que assistir. Aí eu estou dodói, eu estou cansado, já estou velho, não sei, não vou fazer mais nada. Assiste Cabrini, estou doente. Vocês vão ver que lição. Isso eu passo pelo WhatsApp, tá? Quem quiser, é só pedir. Marco, passa o filme, tá? E eu tenho o podcast, esse, a quarta-feira, Espiritismo Além no Nosso Tempo, amanhã, né? Dia 30. O tema vai ser os cuidados com a mediunidade. Tá? Vai ser às 14h30. A Nilce Pereira, vice-presidente da USE, Claudionor Marchiori, do Irmão X, um centro enorme lá em Diadema, e a Noeli Simões, voluntária do GEIC, Grupo Espírita Irmão Carmelo, lá para o lado de Cotia, para aqueles lados lá. A gente já está... Esse podcast já tem 5 anos, é um sucesso fora do Brasil também. Sexta-feira, aí dia 1º, eu, a Marlene Leal, que trabalha na Rádio Boa Nova, e a Maria Ribeiro, que é presidente do Lar Espírita Amor e Luz, nós vamos comentar ali, um bate-papo, a prece e os seus efeitos. E vocês podem perguntar o que é. Entra muita gente, eu sou grato, porque foi difícil começar. Todos os países que interagem com a gente, que brasileiros que viajaram, mas Portugal está... Estou fazendo palestra direto para lá, isso para nós é muito bom, tá? São os 11 países. E, encerrando, às vezes as correntes que nos impedem são mais mentais do que físicas. Está doente, está dodói? Não se vitimize. Ou não se vitimize pelo outro. Nossa, você deve estar com câncer. Meu Deus do céu. Não faça isso, porque só piora tudo. A tua doença e a doença do outro, tá? Por quê? Pense, muitas das vezes amarram você a nada e você acredita. É o elefante, somos nós, presos a uma cadeirinha. Temos problema, temos dificuldade, mas entenda a doutrina dos espíritos para superar os desafios, igual eu desafiei. E, para encerrar, quero que todos vocês repitam com aquela vibração boa as palavras que vão aparecer aqui. Eu quero... Está fraco, vamos de novo. Eu quero, eu posso, eu faço, e eu mereço ser feliz. Já pensou botar o não aí na frente? Eu não quero, eu não posso, eu não consigo e eu não mereço. Não tem nada disso. Deus sabe quem somos nós. Gratidão a todos, que vocês retornem aos seus lares, amparados pela espiritualidade dessa casa, porque é ela que nos ofereceu tudo que a gente precisa. Só põe em prática lá fora, controle os seus desejos, suas vontades. E vamos que vamos em frente, pois tudo que nos acontece é Deus que nos dá de presente. Tá bom? Gratidão. Muito bem.